Antes de utilizarmos a expressão direito empresarial, no nosso país, quando o assunto era relacionado à atividade econômica, com a atuação na circulação ou produção de bens e prestação de serviços, nós falávamos em direito comercial. E a legislação referente a este assunto estava codificada no Código Comercial. Em 1808, com a chegada da família real portuguesa no Brasil e a abertura dos portos às nações amigas, foi necessário normatizar as atividades comerciais no nosso país, surgindo assim o Código Comercial Brasileiro, Lei número 556, de 25 de junho de 1850. Isso mesmo. Ele foi baseado no Código Comercial francês. O Código Comercial de 1850 é dividido em 3 partes. Parte primeira, que trata do comércio terrestre. Parte segunda, que trata do comércio marítimo. E parte terceira, das quebras. A parte terceira, das quebras, foi revogada pela Lei de Falências, permanecendo em vigor a parte primeira e a parte segunda do Código Comercial. Nós sabemos que as leis sofrem alterações, atualizações, ou seja, a lei não está engessada, enraizada, ela acompanha o desenvolvimento da sociedade. Sendo assim, até o ano de 2002, vigorou no nosso país o Código Civil de 1916. Isso mesmo. O Código Civil vigente até o ano de 2002 era o de 1916. O que ocorre é que, mesmo com algumas alterações, esse Código de 1916 foi se tornando uma norma ultrapassada. Por isso, houve a necessidade de se realizar uma grande reforma. Alguns artigos foram revogados, outros artigos mantidos e muitos outros artigos foram acrescentados. O novo Código Civil, Lei 10.406, foi promulgado no ano de 2002, porém, ele só entrou em vigor 12 meses depois, no ano de 2003. Esse espaço de tempo, esse período entre a data da publicação de uma lei e a entrada em vigor dessa mesma lei é denominada de vacatio legis e é uma expressão latina que significa vacância da lei. Existem leis que entram em vigor na data da sua publicação, outras leis entram em vigor 2 meses após a sua publicação e algumas leis, como o novo Código Civil, ele utilizou um período maior, uma vez que houve uma reforma grandiosa e foi necessário para que os advogados, os juízes, os promotores, os doutrinadores estudassem todas as mudanças ocorridas nas normas civis. Dentre as inúmeras alterações, vou citar uma mudança referente à maioridade civil, ou seja, no Código Civil de 1916, a maioridade civil era alcançada aos 21 anos completos. Vocês recordam? Com a entrada em vigor do novo Código Civil, no ano de 2003, a maioridade civil passou a ser alcançada aos 18 anos completos, igualando assim com a maioridade penal, que de acordo com o Código Penal é alcançada também aos 18 anos. Mas voltando ao nosso Código Comercial de 1850, você se recorda que eu falei que ele é dividido em 3 partes e que a parte terceira das quebras foi revogada pela Lei de Falências, continuando a vigorar a parte primeira e a parte segunda? Ok. Ocorre que, a partir de 1990, começaram a surgir leis que nada mais tinham a ver com a teoria dos atos de comércio. Como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, em 1990, a Lei de Locações, no ano de 1991, e a Lei de Registro do Comércio, em 1994.
Finalmente, no ano de 2002, se conclui o processo de aproximação do direito privado brasileiro com o sistema italiano e com a entrada em vigor do novo Código Civil, em 2003. A parte primeira do Código Comercial, que tratava do comércio terrestre, foi expressamente revogada, permanecendo em vigor a parte segunda do Código Comercial, que trata de comércio marítimo. Por que o Código Civil revogou a parte primeira do Código Comercial? Porque o novo Código Civil, que entrou em vigor em 2003, trouxe em seu conteúdo matéria comercial, realizando no Brasil, a exemplo do que ocorreu na Itália, em 1942, a unificação, lembram? Do direito civil com o direito comercial. Isso porque o novo Código Civil, ele alterou vários pontos do ordenamento jurídico relativo a atos civis em território brasileiro e tem por característica a unificação do direito privado brasileiro, uma vez que abrange, além de matéria civil propriamente dita, matéria de direito comercial, adotando expressamente a teoria da empresa. Com a teoria da empresa, o direito comercial ele passa a ser baseado e delimitado na atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, libertando-se da arbitrária divisão das atividades econômicas segundo o seu gênero, como previa a teoria dos atos de comércio. Lembra que falamos do rol? O novo Código Civil surge como referência do início de uma nova fase do direito comercial brasileiro, contribuindo para a sua evolução no país. Aparece para transpor o período de transição do direito comercial, consolidando-o como direito da empresa, maior e mais adequado para disciplinar o desenvolvimento das atividades econômicas no nosso país. No novo Código Civil, a matéria de natureza comercial ela é abordada no livro 2 da parte especial e possui 229 artigos, isso mesmo. O Código Civil dedicou 229 artigos para falar da empresa e denomina-se esse capítulo do direito de empresa. E não se confunde com a matéria civil, evidenciando a autonomia jurídica do direito comercial.